Você já parou para se perguntar por que tantos lares cristãos estão desmoronando por dentro, mesmo que por fora tudo pareça bem? Famílias que frequentam a igreja todo domingo, pais que leem a Bíblia, mães que oram, e mesmo assim, os filhos crescem e abandonam a fé. Os casamentos esfriam, a paz some, a casa vira apenas um endereço. Algo está errado, e hoje eu vou te mostrar exatamente o que é. A mãe de John e Charles Wesley, estamos falando de Susanna Wesley, uma mulher de Deus que nos deixou princípios de manter o lar sustentado em Cristo, evitando erros. Hoje eu vou te apresentar os 5 erros que você precisa evitar. Erros que talvez você já esteja cometendo agora mesmo sem perceber. Susanna Wesley. Fica até o final, porque o 5º erro é o mais perigoso e o mais ignorado. Autoridade de Susanna Wesley. Susanna Wesley nasceu em 1669, em Londres. Filha de um pastor, casou-se com Samuel Wesley e juntos tiveram 19 filhos, dos quais apenas 10 sobreviveram à infância. A família viveu em dificuldades financeiras por causa de dívidas do seu marido, Samuel Wesley. A casa paroquial onde moravam pegou fogo 2 vezes. Susanna ficou sozinha com os filhos por longos períodos enquanto o marido estava ausente. E, no meio de tudo isso, ela não apenas sobreviveu, ela construiu um sistema intencional de educação cristã dentro do lar. Ela ensinava cada filho individualmente. Reservava um tempo por semana para conversar individualmente com cada criança sobre a alma e a fé. Ela própria escreveu comentários teológicos para educar seus filhos quando não havia escola disponível. John Wesley, ao fundar o metodismo, disse que um dos maiores créditos de sua fé pertencia à sua mãe. Susanna não era perfeita, ela mesma reconheceu seus erros, e é justamente aí que está a lição mais poderosa que ela nos deixou. Vamos começar. Erro 1. Confundir rotina religiosa com vida espiritual real. O primeiro erro que destrói lares cristãos e que Susanna Wesley identificou com clareza é este: confundir rotina religiosa com vida espiritual real. Deixa eu te perguntar algo diretamente. Na sua casa, existe oração? Existe leitura da Bíblia? Existe culto familiar? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, ótimo. Mas agora preciso te fazer a pergunta que realmente importa. Essas práticas estão transformando os corações da sua família ou elas se tornaram apenas um ritual vazio que todos cumprem por obrigação? Porque existe uma diferença enorme entre uma casa que pratica a religião e uma casa que vive a fé. O que Susanna observou? Susanna cresceu em uma época em que a Igreja da Inglaterra havia se tornado em grande parte um conjunto de formas externas, liturgias repetidas sem coração, sermões decorados sem convicção, famílias que apareciam ao culto dominical e voltavam para casa exatamente as mesmas. Ela escreveu em suas cartas que o maior perigo para uma família cristã não é a perseguição externa, é a formalidade interna. É quando o coração para, mas as práticas continuam. E ela foi honesta o suficiente para reconhecer que em certos momentos de sua própria vida, especialmente nos períodos de maior exaustão, ela havia caído nessa armadilha. As orações saíam da boca, mas não saíam do coração. Por que isso é tão perigoso para o lar? Quando os filhos crescem em uma casa onde a religião é rotina, mas não é vida, eles aprendem algo muito específico: que a fé é uma performance. É algo que se faz por obrigação social, por medo da punição divina ou por tradição familiar. E quando chegam à adolescência ou à vida adulta, quando o mundo os desafia, quando surgem dúvidas, quando a vida dói, eles não têm raízes. Porque nunca viram a fé funcionar de verdade dentro de casa. Nunca viram o pai chorar diante de Deus. Nunca viram a mãe buscar a palavra não por dever, mas por necessidade real. Os filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais autênticos. O que Susanna fazia diferente? Susanna Wesley entendia que o culto familiar não era um programa a cumprir, era um momento de encontro real com Deus. E ela preparava esse momento. Ela não chegava cansada e abria a Bíblia aleatoriamente. Ela escolhia textos,
Ela pensava em perguntas. Ela conectava a palavra à realidade da semana que haviam vivido. Ela também tinha uma prática que poucos conhecem. Quando precisava orar sozinha e a casa estava cheia de crianças e não havia quarto disponível, ela simplesmente abaixava o avental sobre o rosto. E os filhos sabiam, quando o avental na mãe está levantado, ela está com Deus, não interrompam. Essa imagem atravessou gerações. John Wesley nunca esqueceu, e quando falava sobre oração, frequentemente voltava àquela imagem da mãe com o avental sobre o rosto. A fé autêntica é contagiante. A formalidade religiosa é repulsiva, especialmente para os jovens. A pergunta que você precisa responder: se um observador externo passasse uma semana dentro da sua casa sem te avisar, o que ele veria? Veria práticas espirituais ou veria uma fé que pulsa, que questiona, que chora, que celebra, que é real? Esse é o primeiro erro, e já é suficiente para desestabilizar um lar inteiro se não for corrigido. Como corrigir? Comece pela honestidade. Sente com sua família e pergunte: nossa oração está viva ou morta? Nossa leitura da Bíblia está nos transformando ou é apenas um costume? Não há vergonha em reconhecer isso. O erro está em ignorar. A partir dessa honestidade, reconstrua. Não com mais programas, com mais coração, com mais autenticidade, com mais espaço para perguntas reais e dúvidas reais dentro da experiência familiar com Deus. Erro 2. Negligenciar a educação intencional dos filhos. O segundo erro é um dos mais comuns na nossa geração e, ao mesmo tempo, um dos mais devastadores. É este: negligenciar a educação intencional dos filhos dentro do lar. E atenção, quando falo em educação, não estou falando apenas de escola, de notas, de faculdade. Estou falando de formação de caráter, formação de cosmovisão, formação de quem esse filho vai se tornar como ser humano e como cristão. O diagnóstico da nossa época. Vivemos em um tempo em que os pais terceirizaram quase tudo relacionado à formação dos filhos. A escola cuida do intelecto, o entretenimento fica por conta da internet, o pastor cuida da espiritualidade, os amigos ficam com a identidade social. E os pais ficam com o quê? Com a logística, com o transporte, com o financeiro, com a lista de tarefas. Não estou dizendo que escola, pastor e amigos não importam. Importam. Mas Susanna Wesley entendeu algo que a maioria dos pais modernos perdeu completamente. A responsabilidade primária da formação de um filho pertence aos pais, e ela é insubstituível. O que Susanna fazia? Susanna Wesley educou seus filhos em casa, em uma época em que isso não era tendência nem movimento filosófico, era necessidade. E ela levou essa responsabilidade a sério de um jeito que poucos pais levam hoje. Ela criou um currículo, ela estabeleceu horários, ela ensinava a palavra de Deus, grego, latim. Porém, mais do que conteúdo, ela ensinava como pensar, como raciocinar, como relacionar a fé com cada área da vida. E ela tinha uma prática específica que vale destacar. Toda semana, ela reservava um tempo individual com cada filho. Não era uma reunião familiar, era um encontro particular. Ela olhava nos olhos de cada um e perguntava: como está tua alma? O que estás pensando? O que te preocupa? O que descobriste esta semana? 1 hora por semana com cada um. Isso representava em termos de dedicação. Por que isso importa tanto? Quando um filho não recebe atenção intencional dos pais para sua formação, ele não fica em um vácuo. O vácuo é preenchido. Por quê? Pela cultura, pelas redes sociais, pelos amigos, pela mídia, pelo mundo. E o mundo não vai formar seu filho para Cristo. O mundo vai formar seu filho para o consumo, para o hedonismo, para a identidade fragmentada, para a fé descartável. Susanna Wesley vivia em um mundo hostil à fé dos Wesley, e ela sabia que se não formasse os filhos intencionalmente, o mundo formaria por ela. Então ela foi na frente. A ilusão do tempo. Um dos argumentos mais comuns que os pais usam hoje é este: não tenho tempo, a rotina é pesada, o trabalho consome, a vida está difícil.
Susana Wesley tinha vários filhos, vivia na pobreza, o marido estava frequentemente ausente e mesmo assim encontrava tempo para a educação intencional. A questão não é tempo, é prioridade. E olha, não estou dizendo que você precisa fazer o que Susana fazia. Estou dizendo que você precisa escolher fazer alguma coisa. Uma conversa intencional por semana com seu filho já é infinitamente melhor do que zero. O sinal de alerta. Se você não sabe o que seu filho acredita sobre Deus, sobre a vida, sobre o bem e o mal, se você não sabe o que está formando o coração dele, então há um problema sério, porque alguém está formando, e se não é você, o campo está aberto para qualquer voz. A correção. Comece pequeno, mas comece agora. Escolha um momento na semana, pode ser no carro, no jantar, antes de dormir, e pergunte para seu filho: o que você está pensando sobre Deus ultimamente? O que te confunde? O que te alegra? O que está pesado no seu coração? E então, cale a boca e ouça, não para corrigir, não para pregar, para entender e, a partir daí, educar. Erro 4. Isolar a fé da vida cotidiana. O quarto erro é sutil. É tão sutil que a maioria das famílias cristãs nem percebe que está cometendo, mas seus efeitos são profundos e duradouros. O erro é este: isolar a fé da vida cotidiana. Criar uma separação artificial entre o sagrado e o secular dentro do lar. O que significa na prática? Uma família que comete esse erro tem basicamente dois modos de funcionamento. O modo religioso, quando há culto, quando há oração, quando estão na igreja, quando é Natal ou Páscoa. Nesses momentos, Deus está presente, a fé está ativa, as conversas têm profundidade espiritual. E o modo secular, quando estão no trabalho, nos estudos, no lazer, nas discussões políticas, nas decisões financeiras, nas brigas do dia a dia. Nesses momentos, Deus fica de lado. A fé não é mencionada. As escolhas são feitas sem referência a nenhum valor transcendente. E os filhos aprendem. A fé é para o domínio religioso. Para o resto da vida, funcionamos como qualquer outra família. O que Susana entendia? Susana Wesley tinha uma visão de fé que era totalmente integrada. Para ela, não havia separação entre o espiritual e o cotidiano. Cada área da vida era um campo de obediência e adoração a Deus. A educação dos filhos era um ato de fé. A gestão das finanças da casa, por mais escassas que fossem, era uma questão espiritual. As conversas sobre política, sobre sociedade, sobre as notícias da época eram filtradas por uma cosmovisão cristã. Ela ensinava seus filhos a perguntar: o que Deus pensa sobre isso? Qual é a perspectiva cristã sobre essa questão? Como minha fé informa minha decisão aqui? Isso não era fanatismo, era integração. O resultado prático disso: quando a fé está integrada à vida, ela tem relevância. Os filhos percebem que crer em Cristo não é apenas uma prática religiosa, é uma forma de ver e viver o mundo inteiro. Quando a fé está isolada, ela perde relevância progressivamente. E não demora muito para que os filhos concluam de forma totalmente lógica: se a fé não interfere em nada do que realmente importa na vida, por que levá-la a sério? A segregação que fazemos sem perceber. Pensa comigo, na sua casa, quando surge uma discussão sobre dinheiro, qual é a referência? Os princípios bíblicos de mordomia, generosidade e contentamento são ativados, ou é uma discussão puramente pragmática como em qualquer outra casa? Quando surge uma decisão sobre o futuro de um filho, qual faculdade cursar, com quem namorar, que carreira seguir, a oração e a busca pela vontade de Deus fazem parte do processo, ou é tudo resolvido com base em status social, mercado de trabalho e preferências pessoais? Quando há um conflito entre cônjuges, os princípios de perdão, humildade e reconciliação do Evangelho entram em cena, ou é briga como qualquer outra briga? Não estou perguntando se você é perfeito nisso. Estou perguntando se a tentativa está sendo feita. O conceito que Susana praticava. Existe um princípio teológico chamado de senhorio de Cristo sobre todas as coisas. A ideia de que Jesus não é apenas Senhor da nossa vida religiosa, mas Senhor de toda a nossa existência.
do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos relacionamentos, das nossas ambições, das nossas decisões. Susanna Wesley vivia isso de forma prática e ensinava seus filhos a vivê-lo também. John Wesley, já adulto, dizia que a fé que aprendeu da mãe nunca foi uma fé de domingo, era uma fé de segunda a sábado também. A correção. Comece fazendo uma pergunta simples toda vez que uma decisão importante surgir na sua casa. Qual é a perspectiva da fé sobre isso? Não precisa ser longo, não precisa ser uma aula teológica. Pode ser tão simples quanto: vamos orar antes de decidir. Ou, o que você acha que Deus pensa sobre essa situação? Aos poucos, isso muda a cultura do lar. E os filhos crescem entendendo que a fé não é um compartimento da vida. É a lente através da qual se vive toda a vida. Erro 5. O mais perigoso e o mais ignorado. Negligenciar o exemplo pessoal. Chegamos ao quinto erro. Eu disse no começo que esse seria o mais perigoso e o mais ignorado. E eu manterei essa afirmação. O erro é este: negligenciar o poder do exemplo pessoal como fundamento do lar cristão. Vou te dizer algo que talvez doa. Você pode fazer culto familiar todos os dias. Você pode ter as regras certas, a disciplina certa, a educação intencional, a fé integrada na vida cotidiana e ainda assim destroçar o lar se o seu exemplo pessoal contradisser tudo isso. Porque seus filhos não estão ouvindo principalmente o que você diz. Eles estão observando o que você é. Susanna e a honestidade sobre si mesma. Uma das coisas que mais me impressiona em Susanna Wesley é sua disposição para se examinar. Ela não era uma mulher de autocomplacência. Em seus diários, ela se avaliava regularmente. Perguntava a si mesma se estava vivendo o que pregava. Reconhecia falhas. Buscava crescimento. E ela tinha consciência clara de uma verdade pedagógica fundamental. Nenhuma instrução chega mais fundo do que o exemplo. Ela escreveu, em essência, que um pai que ensina a honestidade, mas mente, que ensina a generosidade, mas é avarento, que ensina a humildade, mas é orgulhoso, esse pai não está formando filhos, está criando hipócritas ou céticos. O que os filhos veem? Seus filhos veem você quando você pensa que ninguém está olhando. Eles ouvem as palavras que você usa quando está frustrado. Eles notam se você pede perdão quando erra ou se empurra a culpa para os outros. Eles percebem se você trata as pessoas de fora de casa com mais gentileza do que as pessoas dentro de casa. Eles sabem se sua fé no domingo corresponde à sua vida na segunda-feira. Crianças são observadoras extraordinariamente aguçadas. Elas ainda não têm vocabulário para nomear o que vem, mas registram tudo. E aquilo que registram vai moldando sua visão de mundo, sua visão de Cristo, sua visão de como se vive uma fé real. O peso disso. Isso é sério, mas não precisa ser paralisante, porque ninguém está pedindo perfeição. Na verdade, um dos exemplos mais poderosos que um pai pode dar é o exemplo do arrependimento, do reconhecimento do erro, da humildade de dizer: eu errei, me perdoa, estou tentando de novo. Isso ensina algo que nenhuma pregação ensina, que a fé cristã não é para quem já chegou, é para quem está a caminho, que o evangelho não é para os perfeitos, é para os que precisam de graça. Quando um pai se ajoelha diante do filho e diz: eu errei com você e quero pedir seu perdão, esse momento tem mais poder formativo do que anos de culto familiar. A inconsistência que mais destrói. Existe um padrão específico de inconsistência que aparece com frequência em lares cristãos e que Susanna identificou com precisão. É o padrão em que os pais exigem dos filhos aquilo que não praticam. Exigem perdão dos filhos, mas não perdoam uns aos outros. Exigem humildade dos filhos, mas são orgulhosos. Exigem obediência dos filhos a Deus, mas desobedecem a Deus nas áreas em que ninguém vê, ou pensam que ninguém vê. Os filhos percebem, e quando percebem, acontece uma das coisas mais dolorosas possíveis dentro de um lar cristão. Eles perdem a confiança nos pais.
E quando perdem a confiança nos pais, é muito fácil perder a confiança em Deus. Porque para uma criança, os pais são a primeira imagem de Deus. Se essa imagem é contraditória, fragmentada, hipócrita, a imagem de Deus se torna contraditória, fragmentada, hipócrita. O que Susannah Wesley fazia? Susannah buscava consistência como uma disciplina espiritual. Ela não achava que era naturalmente consistente. Ela sabia que precisava trabalhar para isso. Ela orava para ser quem pregava que seus filhos deveriam ser. Ela se examinava. Ela pedia que Deus a transformasse não apenas para o bem dela, mas para o bem dos filhos que a observavam. E quando ela errava, ela reconhecia, diante dos filhos quando necessário. Essa combinação de intencionalidade e humildade era o que tornava sua influência tão profunda e duradoura. Seus filhos não a amavam porque ela era perfeita, a amavam porque ela era real e porque lutava genuinamente para ser quem dizia ser. A pergunta mais difícil: se seus filhos crescerem e se tornarem exatamente quem você é hoje, na sua fé, no seu caráter, nas suas atitudes, nas suas prioridades, você ficará satisfeito? Essa pergunta não é para condenar, é para despertar. Porque o lar que você está construindo não é apenas uma estrutura de práticas e regras, é uma herança espiritual, é uma modelagem de alma. É a resposta que seus filhos vão carregar pela vida inteira para a pergunta: o que é ser um cristão de verdade? E essa resposta vai ser formada, em grande parte, pelo que eles viram em você. Alertas importantes. Antes do encerramento, preciso deixar alguns alertas e algumas perguntas que vão ficar na sua cabeça, não para te condenar, para te mover. Alerta 1. O lar não se constrói por acidente. Nenhuma família chega a um lar sustentado em Cristo por inércia. Isso exige decisão, exige intencionalidade, exige que alguém, você, decida que esse projeto importa e invista nele de forma consistente. Susannah Wesley não teve um lar extraordinário porque as circunstâncias favoreceram. Ela teve um lar extraordinário apesar das circunstâncias. Alerta 2. O tempo não volta. Cada fase dos seus filhos é uma janela de oportunidade. A infância não volta, a adolescência não volta. As conversas que você não teve, os momentos que você não aproveitou, esses não voltam. Não estou dizendo isso para gerar culpa paralisante. Estou dizendo para gerar urgência que move. Alerta 3. O mundo não vai esperar você decidir. Enquanto você adia a construção intencional do seu lar, o mundo está trabalhando. As redes sociais estão formando a cosmovisão dos seus filhos. A cultura está respondendo às perguntas que você ainda não fez. Os influenciadores estão sendo os mentores que você não se tornou. O campo da formação dos seus filhos nunca está vazio. A questão é, quem está nele? Eu não sei onde você está hoje. Talvez você esteja no começo da formação de uma família, cheio de expectativas, mas também de dúvidas sobre como fazer isso certo. Talvez você esteja no meio do caminho, filhos crescendo, rotina pesada, sentindo que algo importante está escapando entre os dedos sem que você consiga segurar. Talvez você esteja olhando para trás, para erros cometidos, para janelas que se fecharam, carregando o peso de um lar que não é o que você sonhou que seria. Para cada um desses lugares, eu tenho uma palavra. Para quem está começando, comece com intenção. Não espere ter tudo certo para agir. Susannah Wesley nunca teve tudo certo. Ela tinha uma direção clara e disciplina suficiente para caminhar nela, mesmo quando tudo ao redor era caos. Para quem está no meio, não desanima com o que passou. A janela que fechou não é a última janela. Enquanto há vida e convivência, há influência, e influência é formação. Para quem está olhando para trás com dor, o Deus que arrancou John Wesley do fogo é o mesmo que pode restaurar o que o fogo consumiu na sua história. Isso não é clichê, é evangelho. Recomeços reais acontecem em corações que se humilham e se voltam. O lar sustentado em Cristo não é perfeito.
É honesto, é intencional, é humilde o suficiente para reconhecer os erros e firme o suficiente para não parar de construir. É um lar onde Cristo não é apenas um quadro na parede ou uma tradição de família. É a fundação invisível que sustenta tudo, as alegrias e as crises, os dias fáceis e os dias que consomem. Esse é o lar que Susannah Wesley construiu. E esse é o lar que, com a graça de Deus e as decisões certas, você ainda pode construir. Pergunta 1. Seus filhos sabem, pelo que veem em você, que Cristo é real e que a fé vale a pena? Pergunta 2. Se você morresse hoje, quais valores, quais convicções, qual imagem de Deus você teria deixado gravado nos seus filhos? Pergunta 3. O que seu lar está produzindo? Seguidores de Cristo por convicção ou praticantes de religião por costume? Pergunta 4. Você está construindo um lar que vai abrir caminho para a próxima geração ou está fechando caminhos sem perceber? Pergunta 5. O que Susannah Wesley faria diferente se tivesse as circunstâncias que você tem hoje? E o que você está fazendo com essas circunstâncias? Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você. Diz que você se importa. Diz que você quer mais para o seu lar. Diz que você entende que a família é um projeto sagrado que merece atenção e investimento real. Susannah Wesley não foi uma super-heroína. Ela foi uma mulher comum que tomou decisões extraordinariamente intencionais, que escolheu, dia após dia, construir um lar sobre Cristo, não sobre sentimentos, não sobre tradições vazias, não sobre as expectativas do mundo. E o fruto disso atravessou séculos. O seu lar também pode produzir fruto que vai além de você. Filhos que formam filhos, netos que herdam uma fé viva, uma família que se torna uma bênção para gerações. Mas precisa começar agora, com um passo, com uma conversa, com uma decisão. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa ver isso, com um cônjuge, com um amigo, com um grupo de famílias. Esse conteúdo pode mudar a direção de um lar, mas só se chegar às pessoas certas. Deixa nos comentários. Qual dos 5 erros você mais se identificou? Seja honesto. A comunidade aqui é de pessoas que estão na mesma jornada que você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreve agora. Toda semana a gente vai fundo em histórias, princípios e práticas que constroem famílias sólidas sobre a rocha que não cede. Nos vemos na próxima semana. Que Deus guarde o seu lar.